Antônia Cardoso, sou da Casa de Assistência à Infância Dr. Bezerra de Menezes. Estamos juntos para mais um estudo do Evangelho, a convite da Luciana, da USE Santo Amaro. E hoje vamos falar um pouquinho do capítulo 23, que fala para nós sobre moral estranha. Esse capítulo ele não traz mensagem de nenhum espírito amigo, né? O Kardec trabalhou nele justamente em cima das passagens do Evangelho de Lucas e de Mateus. Mas para a gente começar o nosso tema, eu separei uma leitura de um livro, Orai e Vigiai, do irmão de Carlos Baccello e irmão José. É a mensagem Cobranças Morais. E ele fala assim para nós: não efetueis cobranças morais a quem, segundo as tuas contas, algo te tenha ficado devendo à vida. Sempre recebemos dos outros o que eles, por sua vez, recebem de nós. Ninguém consegue dar o que não tem, sem que seja convenientemente preparado. Nenhuma terra produz o que se quer. Temos dos outros, temos dos nossos semelhantes exatamente o que temos reivindicado das nossas atitudes. Não raro, somos nós mesmos que não correspondemos ao investimento que nos é efetuado. Espíritos indolentes, quase tudo queremos obter pela lei de menor esforço. Quem se queixa do outro, quem se queixa do que não recebeu, está querendo transferir responsabilidade pelo que não fez, né? Aqui esse tema da cobrança morais, ele nos chama a atenção justamente para a gente verificar quais são as nossas atitudes, como nós estamos nos comportando diante deste momento de aprendizado, dessa mais uma oportunidade que o Pai nos deu. Aí, linkando com o nosso tema, né, cobranças morais, moral estranha. Por que será que Kardec deixou esse título nesse capítulo dessa forma, moral estranha? Porque ele traz umas passagens que, de acordo com as traduções das palavras, né, cada época tem um texto, tem uma configuração, o que significa uma palavra aqui, no Egito, na Grécia, em outro país tem um outro significado. E aí por isso que essa moral estranha. Porque neste capítulo ele traz para a gente o primeiro tema, aborrecer pai e mãe. Depois ele vai mais para frente falar para abandonar pai, mãe e filhos. E depois ele nos faz um outro convite para deixar os mortos enterrar os seus mortos, né? Lembrando que anterior a este capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que fala para nós, que é o capítulo 14. Honra teu pai e tua mãe. Neste capítulo, em uma passagem que vem do Evangelho de Mateus, ele fala dos mandamentos e também de Lucas e da responsabilidade que nós temos para com os nossos queridos que nos proporcionaram esse momento de aprendizado na Terra, porque através deles conseguimos reencarnar. Eles nos deram essa oportunidade. E aí nesse capítulo fala para a gente aborrecer pai e mãe, abandonar, né? E aí, olhando a passagem que vem de Lucas, ele fala assim para nós: e muita gente ia com ele. E voltando Jesus para todos, lhe disse: se alguém vir a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe e mulher e filhos e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não levar a sua cruz e vir ao meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dar de mão
Tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Está em Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33. E em Mateus tem uma outra passagem que fala assim para nós: o que ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E o que ama ao filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então essas palavras vinda, né, assim, da boca de Jesus, parece realmente estranha, a moral estranha. Mas lembramos que Jesus anteriormente nos fala da grande família universal, da família a qual todos pertencemos, dessa família que quando ele mesmo estava reunido em uma festividade, junto com outros, com seus discípulos, e lhe falaram que a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora, e aí ele pergunta: todos aqueles que estão aqui e que seguem a vontade do meu Pai, este é minha mãe, este é meus irmãos e minhas irmãs. Fazendo uma afirmativa da família, da grande família universal a qual todos pertencemos. Então, olhando por essa passagem, aqui mesmo, no final desse item, desse capítulo, traz uma explicação sobre a tradução, né, do grego e do latim, que essa palavra odiar, abandonar, né, ela significava ter o mesmo sentimento, não ter um sentimento a mais ou a menos. Olha a justiça, a misericórdia e o amor de Jesus para com todos. Ele não pede que amemos mais a Ele do que a nossa família e nem a nossa família mais que a Ele. O que Ele pede é que para que possamos seguir, abandonemos por um período de tempo. Assim, quando nós, como estamos aqui no planeta Terra e vamos para uma outra morada da casa do Pai, ou estamos em uma outra morada e retornamos aqui para a Terra. Nós nos separamos definitivamente das pessoas, dos espíritos que amamos? Não. Mas nós, temporariamente, estamos ausente deles. E naquele momento, aonde estivermos, com aquela família que tivermos, porque todos vamos estar sempre entre família, por conta da grande família universal, nós vamos dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor com aquele a qual está próximo de nós, justamente por fazermos parte todos dessa grande família universal. E aí no outro item ele fala assim para nós: abandonar pai, mãe e filho. E todos o que deixar por amor ao meu nome, a casa, os irmãos, as irmãs, ou o pai ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por um e possuirá a vida eterna. Está no Evangelho de Mateus 19, 29. Então disse Pedro: eis aqui, estamos nós que deixamos tudo e te seguimos. E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que, uma vez que deixar pelo reino de Deus a casa, os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receberá mais do que os séculos futuro da vida eterna. E lhe disse outros: eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dar-me licença que vou lá primeiro dispor dos meus bens que tenho, da minha casa. E respondeu-lhe Jesus: nenhum que mede a tua mão ao arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. O que Jesus fala aqui para nós são de decisões que nós tomamos na nossa vida, eles nos chamam a nossa atenção e que não cabe arrependimento. Nós, hoje, somos o que vivenciamos anteriormente até aqui. Amanhã seremos todas as nossas vivências, todos os espíritos que passaram
por nossa vida, nessa encarnação e em tantas outras, e todos eles fazendo parte da nossa família. Então, o que nós constituímos de amizade, nós carregamos conosco, indiferente do plano. O que nós deixamos também, que não foram tão amigos assim, e que precisa ser refeito esses laços, eles continuam conosco também para que seja arranjado. Então, neste caso aqui do rapaz, que fala que vai resolver primeiro as suas situações familiares, os seus bens, para depois seguir a Jesus, Jesus fala, ainda não está pronto. Porque quando nós estamos prontos para Jesus, a nossa vida segue, mas segue com um conjunto. Porque nós temos responsabilidade aqui na Terra, né? Quando ele fala de abandonar, né? Ele fala que isso é temporário, porque anteriormente no capítulo, como já mencionado, ele fala que o maior mérito que a gente tem, e que isso não é nem caridade, é obrigação, são os cuidados que tem dos filhos para com os pais na velhice, na doença e quando necessitado. Então, nessa parte, o que Jesus nos pede é que estejamos prontos para seguir quando tomarmos a decisão. Nos momentos, não momentos escolhidos, mas o momento que vier bater a nossa porta, pedir o nosso testemunho de decisão de seguir Jesus, e assim nós o fazemos. Jesus nos lembra da família universal. Essa família são todos os que estão aqui no planeta, encarnado e desencarnado. São os doentes do corpo e são principalmente os doentes da alma. Nós temos os nossos familiares consanguíneos e temos essa outra família, que é uma família muito maior e que vai exigir muito mais de nós, porque vai exigir não só de cada um de nós, como de toda a sociedade. Vai exigir dedicação, vai exigir um olhar mais atento de todos nós e principalmente uma responsabilidade com os ensinamentos de Jesus de acordo com o que nós estamos vivenciando a todo instante. O maior exemplo do mestre foi a sua vida, foi a sua conduta. Então, assim, nós como aprendizes mirins, né, do Evangelho de Jesus, será o quê? Será as nossas atitudes e os nossos comportamentos, dentro e fora do nosso lar. Em uma outra passagem, que também está no Evangelho de Lucas, ele fala assim para nós, deixai os mortos enterrar os seus mortos. E a todos disse Jesus, segue-me. E ele lhe disse, Senhor, permita-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixas que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai anunciar o reino de Deus. O reino de Deus, ele não está dentro de cada um de nós? Dentro das nossas atitudes, da nossa vivência, da nossa alegria, da nossa comunhão com os nossos irmãos? Porque nós sabemos que o que nós enterramos é o corpo, não a alma. A alma, ela é eterna. Ela, com certeza, nós encontraremos em outros períodos de aprendizado, em outros momentos que o Pai nos permitirá este momento de aprendizado. Então, aqui, quando Jesus fala, deixa os seus mortos enterrar os seus mortos, é para que nós não achemos que tudo acabou, para que nós não achemos que acabou e que a gente também tem que encerrar tudo por causa de um acontecimento. A morte, ela faz parte da vida, tanto quanto o nascimento. O nascimento aqui é a morte lá. A morte aqui é o nascimento no plano espiritual. E assim o espírito vai vivenciando de momentos em momento, de história em história, de acúmulo de experiência em acúmulo de experiência, e assim nós vamos nos melhorando e chegando cada vez mais a nos aproximarmos dessa luz e desse amor do Mestre, que é tão grande por cada um de nós. Aí, falando dessas palavras de Jesus, de moral, de acontecimento, eu pesquisei uma historinha que na verdade vem de um livro que é do PLN dos professores.
e ele fala assim para a gente, é uma história entre um mestre e um professor e o mestre. E o professor pergunta para o seu mestre, mestre, o que é ética? E como eu posso explicar aos meus colegas professores e aos meus alunos e aos seus pais de maneira simples para que todos entendam? E o mestre respondeu, ética é fazer aos outros aquilo que ele quer que seja feito a si mesmo. E o professor fez uma outra pergunta. E o que é moral? Ele responde: moral é não fazer nada escondido. Se precisar fazer escondido, então é imoral. E completou: não pode haver nada pior do que um bom conselho. E após uma longa pausa, ele disse: e um mau exemplo, né? Às vezes, nós aqui no planeta Terra somos ótimos em dar conselhos, mas será que esses conselhos que nós às vezes achamos que tá bom para um colega, para um irmão, para alguém que às vezes nessa existência nunca tínhamos cruzado, mas de repente foi solicitado, ou a gente vê que tem uma necessidade no nosso ponto de vista, né? E aí logo em seguida a gente vai e faz algo contrário. E quem está nos observando, que a todo instante nós somos observados, vai falar para nós do que adianta, né? Jesus, ele não escreveu nada, ele não deixou nada escrito, ele vivenciou, ele respeitou a todos, ele falou da vida futura, ele falou do desprendimento dos bens materiais, ele pregou o perdão, ele exercitou o perdão a todo instante, ele foi caridoso e amoroso. E é isso que o Evangelho nos pede, para que sejamos pessoas cada vez melhores. Melhores do que ontem e melhor amanhã do que hoje, né? Que o Mestre Jesus possa nos envolver e para que nós possamos observar os nossos comportamentos mediante as nossas atitudes e mediante ao que falamos. Observar o que falamos para que a gente não esteja cometendo infrações conosco mesmo. Nós mesmos nos traindo, falando uma coisa e fazendo outra, né? Então, que a paz do Mestre nos envolva na sua luz e no seu amor, hoje e sempre. Um abraço a todos, que a paz do Mestre permaneça em nossos corações.